análisis bibliométricas en cualquier tema, pero específico aquí vamos a usar como ejemplo la innovación frugal. Mario, ¿puedes dar una, una palabra? Claro. Es muy bueno compartir y cooperar con la red. Estoy muy honrado pelo convite. Muchas gracias, Andrés. André, primero que todo, por ofrecer este espacio y este workshop a todos los miembros de la red. Un poco de contexto para contarles por qué surgió el interés de hacer este workshop, y fue porque dentro de una investigación que estamos haciendo sobre casos de innovación frugal en Latinoamérica, André em, nos mostró una información muy resumida y muy interesante del estado de la innovación frugal, que nos permitía avanzar mucho más rápido y enfocar la investigación. Y desde ese momento, pues le pregunté y le dije a André que sería muy interesante que todos los otros miembros pudiéramos aprender cómo hacer esto. Uno lo puede utilizar el análisis bibliométrico para cualquier temática que está investigando o que desea empezar a investigar, pero pues particularmente como el tema que nos une es la innovación frugal, pues sería muy importante aprender a hacer este análisis bibliométrico con un enfoque en la innovación frugal. Entonces, de ahí nació la idea. Andrea aceptó gustosamente brindarnos su conocimiento para que podamos aprender, y también agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes por querer asistir, por querer aprender esto, y esperamos que em, este conocimiento y estos espacios se den mucho más, y que este conocimiento lo podamos aplicar en nuestras investigaciones y en nuestros proyectos. Así que, André, nuevamente gracias, y es todo tuyo el espacio. Obrigado. Olha, muito graças. Estou muito feliz. Bom, primeiro que vou tentar falar um portunhol. Me desculpem pelos horrores que ia falar em espanhol, pelos pecados com a língua, pero me esforçaré. E se por favor não entendes uma palavra ou necessitas mais uma explicação, por favor, puedes manifestar-se. Teré el mayor placer en hablar pausadamente o tentemos de otra forma de comunicación. Segundo, es muy interesante compartir el conocimiento. Por ejemplo, puedes también hacer preguntas si precisas de una ayuda a Rosana Danke, está acá, es nuestra maestranda, me ayudó a organizar el workshop. Entonces, puede preguntar aquí, como los chat no está habilitado pelo Teams, puedes usar el link de WhatsApp y tenemos aquí la posibilidad de ingresar. Yo voy a compartir mi ventana con ustedes. André, ahora está funcionando el chat. Ah, ¿sí? Van a entender de Teams. En la otra teste, lo Teams funcionaba, pero lo chat no. Agora, lo Teams que estava funcionando não é funcionando, pero lo chat es. Não é possível entender. Concordo com vocês, lo Teams é muito maluquito. Es muy bueno. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar. Comenzando a compartir mi ventana con ustedes. Aquí. Un momento. Voy a compartir. Aquí. Puedes verla. Aquí. Acá. Pronto. Ok, entonces vamos a hablar de workshop de análisis bibliométrico, el tema sobre innovación frugal. Es una quick and dirty. Quick and dirty es un método exploratorio. No hay la intención de ser un estudio muy riguroso, pero un estudio que puede nos mostrar las principales direcciones en un campo. Y podemos después hacer otros estudios más
focados en más, con mayor calidad científica. Bueno, pero nuestra agenda es de esta forma, es T1 Science Mapping, en análisis bibliométrico de redes. Veremos los principales conceptos y técnicas, los paquetes de software, las bases de datos, las visualizaciones básicas de la red. Y tenemos una obra como hacer un searching, importar los datos, tomar limpiezas y unas visualizaciones básicas. Y mañana tenemos análisis de redes con minería de textos, concitación, esa es parte más fuerte del análisis, mucho más intensa. Pero, sin embargo, este grupo de WhatsApp que no veo o no estás ainda, puede hacerlo ahora, pero copiando el link o apuntando su móvil para lo QR code. Eso, minutos. Rosana, pode pôr o link no chat do próprio Teams, por favor, se puder. Bom, o que são bibliométricas em Science Mapping? Bom, o termo bibliométricas ou a bibliometria também são às vezes intercambiado, denominada cientometria. Tiene como ver a evaluación cuantitativa de artículos científicos y otros trabajos publicados. Tenemos los autores, los artículos que los autores han publicado, las revistas donde se publican, el número de veces que ha citado. Entonces, la bibliometría es un objetivo es analizar este dato desde el punto de vista cuantitativo. Los académicos nosotros utilizamos los análisis para una variedad de razones, dentro de un campo específicamente para avaliar, por ejemplo, la productividad de un autor, para descubrir tendencias de cómo un determinado campo del conocimiento está se desarrollando. Tenemos también patrones de colaboración, o sea, buscamos cómo pesquisadores están colaborando para proponer nuevas pesquisas. De una forma general, especificar la estructura existente de esta literatura. Este es un buen artículo, está incluido no Google Drive, que es muy reciente, es How to Conduct a Bibliometric Analysis, es muy bueno, entonces compartirlo con ustedes para que desear empezar una análisis bibliométrica es muy bueno. Bueno, ¿por qué es análisis bibliométrica? Es una analogía, un bosque de artículos. Tenemos una gran cantidad de artículos. Cuando esta cantidad ultrapasa la casa de decenas, centenas, no es posible hacer ningún análisis que sea cualitativo. Es imposible olhar 2.000, 3.000, 4.000, 20.000 artículos. Entonces, precisamos de una herramienta que nos ayude a ver lo bosque, el riba, porque tenemos los artículos que son las árboles, pero cómo estas árboles están agrupadas, cómo se organizan, cómo podemos entender este ecosistema de una otra visión. Entonces, los artículos son una pequeña partida y con estas herramientas de mapping conseguimos entregar a este contexto muy más amplio y muy más específico. Este es un ejemplo que usamos y vamos a usar acá en nuestro workshop. Bueno, entonces, bibliométrico es resumir grandes cantidades de datos para presentar el estado de la estructura intelectual de las tendencias emergentes de un tema o campo de investigación. Mas es muy importante que bibliométricos y estudios de bibliometría estamos usando cuando el alcance de la revisión es muy amplio o cuando tenemos una gran cantidad de artículos. No hay muy sentido si tienes 10 o 20 artículos, hacerse en un bibliométrico. Puedes leerlo todos y puedes comprender muy mejor lo campo de aquellas cantidades. Entonces, bibliométrico es para gran cantidad de artigos. Bueno, tenemos que entender también un poco dónde están las publicaciones científicas y o que vamos a analizar. Vamos así, gráfico para entendermos que
Podemos imaginar que en la línea de tiempo tenemos un poquito de generación de ideas. Nuestras primeras propuestas cuando entras en un curso de maestría o cuando estás haciendo una especialización o su graduación, entonces, o un nuevo artículo. Es un proceso de generamiento de ideas. Eso es realmente comienza y vas a materializar o en su tesis o en working papers. Aquí lo traducí como documentos de trabajo, pero working papers. Realmente, cuando pasa el tiempo, tienes una maturidad un poco mayor de estas ideas, o en fruto de las disertaciones, las tesis, haremos un espacio un poco más amplio de difusión de esas ideas, que son los congresos, los seminarios y las conferencias. Y por último, cuando tenemos la publicación de ideas, las revistas, los journals, papers. Entonces es que la comunidad científica entiende como es el principal punto, enfoque de divulgación científica. Tenemos también los libros, que es muy importante, y vamos a hablar un poquito cuando el papel de los libros cuando hacemos análisis bibliométricas. Bueno, então, vamos olhar as publicações. Tem duas coisas hoje que são mapeadas pelas bases de dados. São congressos, mas principalmente as journals, as publicações, as revistas. De onde estão e como estão organizados os papers? Isso é muito importante porque quando vamos a começar uma análise bibliométrica, temos que nos dirigir ou temos que utilizar uma base de dados. A diferentes bases de dados com diferentes qualidades. Então, uma distinção que temos que ter bem claro é que uma coisa é uma base de artículos. Base de artículos é onde estão os documentos físicos ou digitais. Pero esta base geralmente aguarda, por ejemplo, the website of a journal es una base de artículos de una website. Tienes, puedes descargar los artículos. Tienes una gran cantidad de bases de artículos. Pero en otro caso, tienes las bases de metadados, que son las informaciones de los artículos. O que nos interesa en las análisis bibliométricas son las bases de metadados. Y estas son muy más importantes para análisis bibliométrica, pero también son muy más difíciles de conseguir. Tenemos apenas unas pocas opciones que son gratuitas. La mayoría de las buenas bases de metadados son pagas. Este es un problema, pero no tenemos ninguna solución más efectiva hasta el momento. Por ejemplo, en la base de metadados tenemos las principales informaciones de los artículos, como nombre de autores, el journal, data de fecha de publicación, resumen, keywords. En otras informaciones, principalmente, hoje, temos também lo que estes artigos estão citando. Esta é uma informação muito importante em las análisis bibliométricas. Quem está citando quem? Que artículo está citando outro artículo? E somente as poucas bases fazem isso, porque não há método único, não há registro único de los artículos, embora hoje temos o DOI e algumas coisas, mas não é uma informação muito qualificada. Então, as grandes bases comerciais, há trabalho de sistematização e classificação desses artigos que nos permitem ter essas informações com boas qualidades. Bueno, então, temos que entender e buscar as bases de metadados. Bom, então, hoje temos 3 bases principais de metadados, segundo a literatura. Posso contar-lhes de minha experiência. São 3 bases, que uma é uma base americana, outra é uma base europeia e outra é uma base pública. São os do Web of Science, é uma base principalmente por uma empresa americana. Temos a Scopus, que é uma empresa europeia, do grupo Sevier, e temos os Google Scholar.
Estimativas dizem que a base Scopus, a base Web of Science, tem aproximadamente 75 milhões de registros de artículos. La Scopus está aproximadamente 76 millones, pero Google Scholar tiene mucho más, 4 veces más o menos 300 millones de registros. Pero o que están registrados? Google Scholar, por ejemplo, registra artículos académicos en todos los ámbitos, de congresos. No hay una preocupación con si es una revista indexada o Google Scholar, principalmente, faça uma web, crawler na web e registra estas informações. Então, por isso temos uma grande quantidade de registros e é muito bueno para certos tipos de análises. Pero é muito mais completa que Web of Science Scopus. Estudos recentes têm comprovado que, em la grande maioria dos casos, artigos que estão indexados em la Web of Science e la Scopus também é possível encontrar a referência em Google. Pero, a grande maioria desses documentos tem uma qualidade relativamente baixa de los metadados. Em Google Scholar, não temos muitos metadados disponíveis acerca das publicações. E a qualidade desses metadados também não é muito controlada, pero que é o que está na internet. Então, Web of Science Scopus tem um trabalho comercial de qualificar esses metadados e disponibilizá-los para a pesquisa. Então, é por isso que temos que, quando desejamos começar um estudo bibliométrico, temos que escolher uma dessas duas bases, Web of Science ou Scopus, para uma boa qualidade dos dados. Bom, aqui é uma análise de como estas bases cobrem os artigos e uma análise mostrando a parte de Social Science and Business Economics and Management, por exemplo. Podemos observar que a base Scopus, por exemplo, nesse caso, uma análise feita por Martin também, neste mesmo artigo. Podemos observar que a base Scopus tem uma cobertura muito melhor do que a base Web of Science para artigos dentro da área de Business Economics and Management. Então, é muito interessante. Se temos que optar por uma ou outra, eu prefiro a Scopus. Tem outras características que Scopus é mais fácil de descarregar os metadados, pero tem a possibilidade também de fazer a pesquisa em Scopus e Web of Science e mesclar as duas. Mesclar as duas dados é demasiadamente complicado, porque para uma informação mais básica, como nome do artigo, autores, não há muito problema. Pero quando tentar mesclar as informações de referência desses artigos, e aí temos problemas, porque nem sempre as bases usam o mesmo padrão, então podes ter uma série de problemas com filtros, duplicação de registros, então tens que ter muito cuidado acerca de fazer os filtros. Pero, em geral, um ou outro, Web of Science ou Scopus, lhe darão bons resultados se utilizadas solamente. Dificilmente vai perder muita informação que seja tão relevante para mapear o campo. Então, partindo destes dois pressupostos, temos aqui, o passo 1 para começar a empezar uma investigação bibliográfica e bibliométrica, que queres buscar? Isso é muito importante porque irás analisar justamente o resultado de tua búsqueda. E se não has estruturado uma boa busca, os dados que irás analisar também não serão buenos. Então, este é um exemplo do artigo do David que fez uma busca sobre inovação frugal. Então, primeiro, se for inovação frugal, ou independente do tema, tens que definir
quais conceitos estarás trabalhando. Neste exemplo, definiram como conceitos para inovação frugal, Frugal Innovation, Juga Innovation, Gandhi Innovation, Thought of Pyramid Innovation. Isto é o que chamamos de search strings, as keywords de busca. Isto é muito importante porque é o que a base vai retornar. E nessas keywords de busca, são feitas as buscadas em los artigos, geralmente em 3 campos principais. É título, resumen, ou palavras-chave. Estou vendo barulhito aqui. Alô? Tem problema? Estão me ouvindo? Sí, Sim, sí, é sí. uma chamada, me apareceu no Teams sinal como se fosse uma chamada. Todos estão compartilhando, vendo a minha tela? Ah, tá bom. Sim. Então é compartilhar. Se tiverem alguma dúvida, por favor. Teams y WhatsApp se ve, no la presentación. Ok. Então, continuamos. Ok. Esse é o campo de búsqueda mais utilizados. Quando empezamos uma búsqueda, é muito importante que usamos estes campos para que tenhamos resultado. Isso, quando na busca, é problema que tem cuidado em 2 pontos que não há uma regra específica. Tienes que fazer uma avaliação qualitativa de los resultados. É que, se tens uma grande quantidade de dados, tienes que filtrar para obter os mais adequados àquilo que é de búsqueda, a sua questão de pesquisa. Pero se filtras demais, tenha cuidado de ser demasiadamente específico e deixar resultados importantes fora de sua muestra. Como fazemos isso? Combinando palavras, testando diferentes combinações. E quando começamos numa busca bibliométrica, muitas vezes surpreendemos que uma palavra que pensamos que é só do nosso campo de conhecimento é utilizada por outras áreas. Por exemplo, eu descobri que base da pirâmide é termo muito utilizado em la química. Não é nada a ver com a base da pirâmide da população mais necessitada. Traz uma grande quantidade de artigos que não é de inovação frugal. Então, você tem que fazer uma série de filtros para poder ter conjunto de dados realmente adequado. E aqui, na busca que havia feito inicialmente na rede, eu utilizei destes termos de búsqueda. Então, você pode observar que usamos base of pyramid, or bottom of pyramid, or frugal innovation, or grassroots, or Huga, or reverse. Vemos esta expressão de busca e tivemos aproximadamente pouco mais de 1000 artigos em retorno. E depois, olhando outros artigos, vimos que poderíamos também adiantar, somar a búsqueda Constraint-Based Innovation e Gradient Innovation. Bom, quando agregamos os termos, tivemos só mais 4 artigos. Então, entendemos que, por exemplo, neste caso, é uma búsqueda que usamos uma grande quantidade de palavras que querem dizer inovação frugal, estão relacionados à inovação frugal. Podem ter outras, podem pensarmos também aqui, no caso, estamos usando o termo or. Não sei, uma breve explicação. Quando usamos o termo or, queremos dizer que uma ou outra não é aceitável. Não precisa no artigo ter todas as palavras. Podemos ter uma ou outra. Isto nos dá uma flexibilidade na búsqueda, porque podemos ter esses termos separadamente, ou podemos ter apenas um termo num artigo. Então, é muito interessante. É importante aqui notar esta última, aqui no ponteiro, aqui, log type R. Quando fazemos uma búsqueda, e faremos online agora,
temos os resultados com uma grande quantidade de dados e grande tipo de documentos. Temos, por exemplo, os documentos em forma de artículos, de congressos, de artículos, de revistas. Nos interessa, principalmente nas análises biométricas, nos artículos de journals. Por quê? Porque em artigos de journals temos lá toda a informação de metadados que necessitamos e com boa qualidade. Pero quando temos informações de artigos de congressos, seminários, não é garantido que estes metadados é de boa qualidade. Então, não é muito confiável fazer uma análise bibliométrica com estas outras informações. Pero se queres analisar os títulos, ok, me parece bueno, pero se vais a analisar outros fatores, por exemplo, nem sempre tens o resumo do artigo que é publicado na conferência, por exemplo. Nem sempre, e na maioria dos casos, não tens, por exemplo, as citações a que nesse artigo faz referência. Então, não é uma informação que tenha uma uniformidade e uma padronização. Então, geralmente, em análises bibliométricas, utilizamos somente papers publicados em journals. Então, se puedes, vamos a mão na obra, fazer um search, que se puderem acompanhar. Eu usarei a base de dados Scopus. Essa base é uma base, não é gratuita, é uma base paga, mas se não tens acesso, fique feliz, compartilhem com os colegas da rede. Creio que, pero muitos de nós temos acessos por nossas universidades. Então, se desejares fazer uma busca, podes falar com qualquer um de nós, podemos fazer. Os dados podemos exportar e enviá-los sem nenhum problema. André, estás proyectando la pantalla de Teams. Ok. Eu vou aproveitar agora. Obrigado, Mário. Vou fazer a apresentação aqui. Compartilhar. Agora vou compartilhar aqui. Hasta aqui. Pronto. Agora temos aqui. Sim, agora estamos tendo minha tela de Scopus. Ok. Bom, então, quando começamos a fazer, óbvio, o termo mais básico, né? Se botamos uma busca por Frugal Innovation, temos 498 documentos nesta primeira versão. Quando olhamos, encontramos muito mais, porque ampliamos o número de termos e a expressão de busca. Uma coisa que é muito importante é conhecer os mecanismos da base de dados para fazer a busca. Cada uma tem uma, pero é muito comum que, por exemplo, se usamos este símbolo, estou lá a buscar por Frugal Innovations ou variações. Então, podemos ter um pouquinho mais de resultado. E agora podemos ir adicionando, como usamos no exemplo. Então, podemos ir aqui, Frugal Innovation, e aqui tens várias formas de buscar. Quando estás começando, podes usar este mais automático. Depois, podes passar para o Advanced Document Search. Buscar. Vou fazer aqui. E aqui, por exemplo, OR. Vamos usar outro termo. Por exemplo, aqui vamos usar Base of Pyramid. Pronto. Agora temos um número um pouquinho maior de dados. Quando colocamos a volta da pirâmide, temos já mais de 1000 artigos. É uma pergunta: se estão todos trabalhando com conceito de inovação frugal?
Não sabemos, né? Temos que analisar os dados, pero quando temos a ideia, por isso que é muito importante, é uma parte conceitual muito importante, pensar acerca de lo que estamos buscando. Frugal Innovation é um conceito, um termo muito amplo e tem diferentes conotações. Então, quando quando usas keywords específicas, estás tentando mapear uma grande área. Não é dizer que todos estes artigos são sobre Frugal Innovation, pero são sobre temas que são de interesse de Frugal Innovation. Então, isso é muito importante porque na bibliometria estás interessado em descobrir caminhos, ter ideias diferentes, haver um grande mapeamento. Por exemplo, há muita gente falando em base da pirâmide, mas não usa a expressão frugal. Podes haver lá uma grande quantidade de pesquisas muito interessantes. Então, isso é muito importante ter essa mente aberta para fazer uma boa exploração. Estes termos foram usados em recentes artigos de busca de inovação frugal e foram nestes artigos que me baseei para pôr estes keywords. Não são da minha cabeça, então, por exemplo, são dos artigos científicos que antecederam e fizeram revisões de literatura sobre Frugal Innovation. Bom, aqui continuamos, podemos botar outros documentos e tentar ampliar. Podemos editar a búsqueda. Outro search field, por exemplo, podemos botar grassroots innovations, base of pyramid. Nota que acá é sempre muito importante, e agora eu botei no or, o que seria all, ou mas botei and, que seria e. Muda totalmente o sentido da búsqueda. Então, agora, obrigo que tenha esta palavra e esta base da pirâmide. Então, por isso que sempre usamos all, porque temos as alternativas e a combinação, essa união de resultados. Então, voltamos para cá. Fazemos aqui on or. Search. Bom. Sim, meu objetivo acá não é espiar em pormenores os mecanismos de búsqueda, pero salientar que é importante que domine-os e que faça isto com bastante sabedoria para que tenhas um bom resultado, ok? Eu tenho aqui, se usares a base Scopus ou outras, puedes salvar as buscas anteriores, as búsquedas. Eu tenho aqui a pesquisa, por exemplo, que fiz. Então, posso rapidamente clicar aqui e tenho o resultado da pesquisa que havia feito há um tempo atrás. Ok? Então, percebam que acá tem uma série de informações já filtrados por artigos de journals. Deixa eu ver um exemplo anterior. Acá, se olhamos para uma informação de filtro em document type, por exemplo, vemos que temos 800 artigos de journals, 200 conference papers, book chapters, review. Todos esses pedaços de metadados nos interessam, porque não há muito boa qualidade para uma análise bibliométrica. Então, é muito importante que setamos e filtramos apenas artigos de jornais, de journals, ok? Então, fazendo isso, e nesta base, podemos acá fazer um limit to, e temos apenas as informações e os metadados daqueles artigos, ok? Pode ver que ela vai cambiando a expressão de búsqueda, esse é um formato próprio de Scopus, e Web of Science terá outro, enfim. Por exemplo, não é possível fazer este tipo de filtro em Google Scholar. Terás todos os documentos, não é possível fazer essa distinção, pelo menos por enquanto. Então, agora vamos
retornar. Eu vou mostrar, vou partir da base que eu tenho disponibilizar, vou disponibilizar para vocês, que é a mesma que tenho aqui. Aqui, deixa eu ver, cá, save search. Ok. Bom, se estás, quem está agora fazendo online, está na base Scopus, eu vou colocar aqui no chat. Então, se vieres acá em Search, vou limpar estes. Use Advanced Document Search. Ok. E puedes copiar, colar a mesma expressão de búsqueda e Enter. Pronto. Deverás ter os mesmos resultados que eu acá. 1.579 documentos, quando eu fiz a pesquisa, 1.574. Hoje temos um pouquinho mais. A cada dia que fizeres, terás um número diferente, porque novos artigos entram na base ou são indexados. Então, você tem aqui toda uma listagem de artigos sobre inovação frugal. É importante porque acá estão as metadados. Se clicares em um destes, verás que abre uma ventana, tens as informações básicas do documento, o artigo, um abstract, uma série de indicadores que são próprios da base Scopus. É muito importante, as referências. Então, esse é porque pagamos pela base Scopus, porque elas nos cobram este valor, porque em cada artigo há um trabalho automatizado, creio, que transforma as referências do artigo neste tipo de informação que está indexada. Pero veja que nem todas estão perfeitamente indexadas, então isso é muito importante porque quando vamos fazer isto, artigos mais antigos, não é o caso de inovação frugal, trabalhamos sempre com artigos mais recentes, mas quando vais analisar e fazer análises biométricas de períodos mais anteriores, 10, 20 anos atrás, esta informação acerca das citações dos artigos não é de muito boa qualidade. Então, pode ter vários problemas e tens que analisar com bastante cuidado. Por exemplo, se um livro é muito importante em uma área, por exemplo, pode ser que esse livro não apareça como uma citação muito alta, porque as passes não o indexam. Posso citar um exemplo na área de inovação. Diffusion of Innovations, of Rogers, é um dos principais livros acerca da teoria da difusão da inovação, pero hasta há pouco tempo não aparecia em las bases de dados dessas Scopus como uma obra com um grande número de citações. Pero se pesquisasses em Google Scholar, verias que ela tem milhares e milhares de citações, porque Google usa outros mecanismos e é muito mais aberto. E nesse caso, é melhor que a Scopus e a Web of Science, ok? Então, temos que tomar esses cuidados todos antes de começar a análise com softwares, porque se botamos lixo, não sei, lixo em espanhol, Mário, me ajudas? Lixo, trash, garbage. Basura, ok? Se passamos basura no software, bom, teremos um resultado cheio de basuras. Então, temos que cuidar bastante, graças, Mário, da qualidade dos dados, ok? Então, uma vez que temos os dados, o primeiro passo é, então, fazer a búsqueda. Segundo passo é fazer o download destes dados, para que puedas analisar em los softwares bibliométricos. E como fazer isto? Bueno, dependendo do número de resultados, a base Scopus permite um limite que puedes baixar por vez. Então, aqui, 1.500 não é um limite muito grande. Então, podes fazer isso. Se não, tens que baixar uma, duas ou três vezes a base em partes
fragmentando-as por períodos de anos, por exemplo. Acá, tens então que selecionar todos os artigos e usar uma opção de exportação. Clicamos acá, ladito, aqui, e aí temos uma grande quantidade de opções, ok? Para trabalharmos com os principais softwares de análise bibliométrica, dois formatos são os mais usuais, RIS, que podes importar também, se um Reference Note, EndNote, Reference Manager. Podes importar isso diretamente para Mendeley, que não usa Mendeley, podes mandar esses dados no formato Mendeley, pero para fazermos uma análise em VozViewer, temos que escolher CSV Excel. Esse é o formato que o VozViewer vai entender que queremos ter este formato, que vai botar todas as informações num formato CSV. Depois, temos que decidir que informação queremos exportar. Acá, se pretendes fazer uma análise bibliométrica muito pequena ou superficial apenas com o número de autores, precisarás destes campos, estes também, Abstract Keywords, Funding Details, não é muito usada, porque depende se o artigo cita ou não a fonte, é uma opção. Mas para usarmos acá, faremos isto e outra information. A diferença entre buscarmos incluir outras informações é esta. Incluímos as referências dos artigos. Isso é fundamental porque um tipo de análise que é muito interessante chama-se Bibliographic Coupling. O Bibliographic Coupling é onde dois artigos são considerados mais ou menos similares com base na quantidade de referências que eles compartilham em suas referências bibliográficas. Então, é muito interessante porque podemos, desta forma, entender um pouco mais áreas e agrupamento de artigos. Então, é muito importante. Feito isso, um export. E aguardamos, deverá iniciar automaticamente um processo de export e veremos um download do arquivo começando. Pues não é muito pequeno, pero que aqui são uns 12 megabytes, ou um pouquinho mais. André. Oi? Olá! Sí, una cosa, perdona, soy Bea. No, Bea, obrigado. Simplemente una pregunta. ¿También podemos exportar si trabajamos con, por ejemplo, con el ResWorks o con Mendeley? También podemos exportar a otros sistemas, ¿verdad? Sí, puedes exportar. Es muy importante porque cuando estás trabajando, si yo entendí su pregunta, si estás trabajando en Mendeley, se puede exportar para la análisis bibliométrica VozViewer. ¿Esto? Eso es. Es posible, pero tienes que cuidar porque cuando importas para Mendeley, Mendeley usa su formato para gerenciarlos y cuando exportas, Mendeley usa las informaciones y transporta-las para un otro formato de exportación. Neste proceso de importa, exporta, puedes ter problemas. Então, eu recomendo que se queres, mas não pode sim fazer, pero, por exemplo, se importas para Mendeley, nem todos os artigos terão, por exemplo, as referências bibliográficas do artigo. Então, se não poderes fazer análises coupling. Eu tenho muito problemas quando tento fazer isto, por erros de dados, o software não entende a informação e a importação. Então, esse processo de importação, exportação, intercâmbio de dados entre softwares, não é uma ciência muito exata.
Principalmente, por exemplo, já tive problemas de bases Scopus, em bases muito grandes, 50 megas, é que simplesmente em determinada parte o software diz, não reconheço esse caractere e para a importação. Puedes, por exemplo, quando puxa os metadados, algumas vezes tens caracteres chineses e que os formatos não são capazes de ler. Então, eu recomendo que extraias direto de cá, ok? Mas nada impede, se tens uma boa base do que queres fazer. Não. Por exemplo, se vais analisar de Google Scholar, por exemplo, tienes que usar a base de Google Scholar ou juntar outros. Algumas vezes os alunos fazem isso. Por exemplo, tem alguns artigos que pegam de Scopus e alguns artigos que pegam de Web of Science e juntam e organizam esses artigos em Mendeley, que é muito bom para sua revisão sistemática da literatura. Pero quando vas fazer esta análise, tens que ter em mente que pode ter rasuras nestes estados que não lhe darão um bom resultado. Mas pode sim, ok? Vale. Gracias. Gracias por su pregunta. Bom, aqui terminamos. E quem está fazendo Scopus 32, olhar na ventana. Ok, daqui temos, para ver, acá, 18 mega é o tamanho deste arquivo. E se formos abrir, o que veremos aqui é um monte de textos. Aqui, eu vou abrir para vocês. Por exemplo, isto é o que verás dentro de um arquivo de base de referência de dados. Então, isso é o que estás exportando na base Scopus, que os softwares de referência irão importar. É muito importante que não edites este arquivo e tenha muito cuidado, porque o câmbio de uma vírgula ou uma coisa pode fazer com que o software não entenda. Então, fazemos um import e export direto, pero é texto. O que temos dentro desse arquivo é puramente texto, com todos os nomes, artigos, autores, as citações dos papers. Então, isto é que temos nesta base. E se todos conseguiram, ou quem tentou, conseguiram fazer o download. E agora, bom, feito isto, ainda aqui na base, podemos fazer algumas análises que são bem interessantes, que a própria base nos oferece, que é selecionando tudo, na base Scopus, pode clicar em Análise Search Results e teremos acá uma rápida visualização, que é um tipo de biometria, sobre o campo geral dos dados que estamos selecionando. Então, acá podemos ver a evolução, o número de artigos. Então, percebemos que realmente é pouco mais de 15 anos que temos um crescimento muito grande sobre artigos voltados para bottom da pirâmide, inovação frugal, grassroots innovation. Aqui temos documentos por autor, ou seja, rapidamente podemos ver com essas informações do Scopus quem são os autores que mais publicam, certo? Nesta base. Então, podemos ver os que conhecemos muito bem, Alexander Blaine, Rousseau, Agarwal, Nivedita, Goyal. Isto é quantidade de publicação. Você está mais tempo publicando, publica uma grande quantidade. Quantidade não é qualidade, mas é um bom indicador de quem são os principais. Acá, quando estás nesse ambiente, é interativo, então você clicas acá, podes ter uma lista para ver do que se trata, quais são os artigos daquele autor específico. Aqui temos uma informação por país. E esta informação por país tem que ter um pouco de cuidado, porque, por exemplo, quando informas, pode estar informando a instituição pela qual estás fazendo a pesquisa. Então, se esta instituição é brasileira, é americana, ou se é nacionalidade do autor. Então, não é muito claro como se há computado este dado, e pode haver muito ruído em analisar, mas é uma boa explanação. Então, temos Estados Unidos, Índia,
que nos parece muito interessante, porque é a fonte da inovação frugal. E acá, por exemplo, aparece o Brasil. Se clicamos aqui, podemos ver 53 artigos no Brasil sobre inovação frugal, ou base da pirâmide. Então, parque, parente. Mas temos alguns, por exemplo, este Consumer Behavior on the Base of Parameters. Não sei se é um comportamento do consumidor que tem que entender que está falando em base da pirâmide, mas temos aqui temos inovação reversa, que temos que decidir se entendemos como uma forma de inovação frugal ou não. Como falamos, isso é uma questão de conceito e há diferentes conceitos sobre inovação frugal. Então, tem uma base e quando eu estou fazendo este processo, antes de proceder para o software, eu faço esta exploração aqui na base para olhar, entender, se um detalhe me chama atenção, eu olho os artigos. É uma fase exploratória e inspeção de dados. Okay? Então, recomendo que façam este processo também. Podemos ver os principais journals. Aqui temos Documents Type, Documents of Subject. Ok, acho que esta é a base da informação. Temos estudos, aqui é pela fonte. Quais são os principais journals que estão publicando. Então, aqui podemos ver Emerald, Journal of Business, aqui Sustainability. Esse é um problema que está muito discutido acá, um grande número de artigos em Sustainability. Penso que acá devemos também, sim, Journal of Cleaner Production, mas podemos ter uma ideia de quais são os principais journals que estão publicando, certo? Bom, esta é uma parte básica. Acá é interessante também. Documents by Subject Area. Essa classificação é uma classificação da base de dados. Por exemplo, em Google não tem essa classificação de qual é a subject area. Então, é um mecanismo de base de escopos que dá as áreas de interesse de cada artigo. Então, pode entender acá como uma classificação, não é uma classificação universal, não é uma forma única e internacionalmente aceita de classificação, mas é uma. Então, podes olhar quanto estás em Business Management, em Social Science, em Econômicas, como é distribuído essas áreas. Temos um pouco em Medicina, temos Química. E se quiseres, clicando, poderás ter todos os artigos daquela base, por exemplo, citada. Então, temos 76 artigos na área que são de Medicina, que tem alguma ligação, ou seja, que o artigo é citado uma daquelas palavras-chave, ou Frugal Innovation, ou Base of Pyramid, ou Low Cost Innovation. Low Cost Healthcare Innovation. Então, isso é interessante porque pode explorar outras áreas que não a área principal. Ok? Acho que aqui está listo. Bueno, por último, não menos importante, vou voltar para os resultados. Tens uma grande quantidade, se trabalhares com dados com maior quantidade, terás um arquivo muito grande. Então, se queres fazer outro tipo de análise mais rápida, estilo Quick and Dirt, sem usar, tens, por exemplo, no Excel, e queres fazer uma análise rápida dos dados, ou trabalhar um pouquinho, ou entender um pouco melhor, que podes fazer? Ou seja, uma análise frugal dos dados com ferramentas frugais que tienes ao teu alcance. Podes fazer um export, só que não clicas acá, clicas no lado, acá, e selecionas tudo isto, e deixas apenas citation information, authors, document, year, source, volume, citation count, se queres o DOI, informação da linguagem, uma outra, mas principalmente não clicas acá. Verás que terás uma
uma quantidade de o arquivo é dezenas de vezes menor e muito mais fácil é abri-lo em uma planilha eletrônica como Excel. Então, não usa esta parte, usa apenas essas informações mais básicas de autor, título, esta informação citation count, que é muito importante, pelo que são a informação que as bases nos dão, que fazem a contagem de quantas vezes o artigo é citado. Isso é importante para ver, por exemplo, quais são os journals que têm o maior número de citações, ok? E faça um download em CSV Excel, novamente. Faça um export. Instalando. Está lento. Ok, tá bom. Então, pode ver que, em comparação ao outro, é menor. Por exemplo, acá, um pouquinho de download. Então, não acabou ainda. Outro, tínhamos 18 megabytes, este apenas 3. Então, pero para fazer uma visualização rápida inicial é muito bueno. Como podemos fazer? Então, podes usar Excel ou Google Docs, a ferramenta de planilha que tens. Eu vou usar acá, compartilhar minha tela. E podes importar os dados. Esta importação depende de seu país, de seu formato, se usas vírgula, ponto com separador de decimais, ou do software específico que estás usando. Eu não tenho boas experiências em importação direto por Excel. Quando tento abrir o arquivo diretamente, acá, por exemplo, se tentares fazer isto, dos cliques, Excel não entende que cada informação está em uma coluna e ele bota tudo na mesma linha, na mesma coluna. Não há uma boa separação, então não podes fazer nada. Os dados são baixados em formato onde teremos organizados por colunas e linhas. Então, não façam isto de tentar dar tu clique direto, pero façam dentro do Excel ou do software que irás utilizar, dentro da opção dados, tens aqui a função de tentar obter dados de text ou CSV. Então, selecionamos. E aí, vamos onde fizeram download. Lembra que estou usando o arquivo menor, que não tem as informações de referências, e podemos importar. Ok? Então, geralmente o Excel vai conseguir detectar automaticamente estes dados e colocar as colunas corretamente. Então, temos aqui o nome do autor. Este Author ID é um identificador único, mas não é garantido que seja único. Vejam, em cada país tem os registros, por exemplo, aqui no Brasil temos o CPF, quero que nos seus países tenham diferentes identificadores individuais, mas não há um identificador universal nem internacional. Temos uma iniciativa com o NORCID, mas não é universalmente aceita ou usada, e mesmo o ORCID tem problemas com a identificação única de um autor. Isso é muito importante porque quando, por exemplo, meu nome é André Santos, terá um monte de André Santos, mas há um André Santos que é um pesquisador muito produtivo que tem centenas de artigos publicados em revistas top journals.
pero diz, não sou eu, este André Santos, pero esse mesmo nome, e muitas vezes até mesmo Google tenta poner as publicações deste André Santos, que é na área de medicina, em minhas publicações, porque o nome é o mesmo. Então, isso é muito importante quando vamos analisar esta informação. Depois temos, o título, years, source título é o nome do jornal. Okay? Então, na breve expressão, olhamos, ok, está tudo bem com a base, e podemos, então, dar a carga. Carregar. Pronto. Como falei, se tentar fazer isso com a outra base, com grande nome, sim, Silvana, Star Border, pues sim, pode repetir a operação? Sim, qual deseja, Silvina? Ela está editando. CSV, Excel? Ok. Como fazer a importação para o Excel, Silvina? Isto? Sim? Ok. Vou fechar acá. Não quero salvar. Pronto. Primeiro, é importante que tenha feito o download do arquivo, ok? Estás listo? Sim? Ok. Então, agora abrimos o Excel e aqui, uma planilha vazia do Excel, certo? No Excel usamos a opção dados. ¿Tienes essa opção em tu Excel? Sim? Sim, pergunto porque às vezes os menus não são os mesmos. Então, se dados, deve ter um cantinho acá, obter dados e um ícone de text ou CSV. Aqui, esta minha ventana. Isso aqui. Não consigo aumentar a ventana, é pequeno. Ok, mas pero acá consigue texto, se vê, ok? E aí escolhes o arquivo. Sim, lembra que é muito importante, pero que se eu tento fazer que é muito maior, o Excel não vai conseguir, a memória vai explodir, não. Então, recomendo usar apenas esse que mais enxutou, ok? Então, estamos importar, as informações devem estar corretas. Uma dica que pode poupar muito trabalho, eu, quando estava trabalhando acá, importei os dados e, sem querer, fiz um salvamento em CSV. E depois tentei importar os dados em Fosfiber. Pero quando o Excel foi salvar novamente, salvou em cima do arquivo, modificou uma cosita e eu não conseguia mais importar. E fiz várias tentativas. Então, depois me disse, vou descarregar de novo, importar Fosfiber e funcionou. Então, quando for trabalhar no Excel, é ideal que separes num arquivo, numa pasta diferente, um folder, e trabalhes somente lá. Então, carregar. Pronto. Agora temos essas informações numa vantagem que, com isto, eu já consigo tirar uma série de dados sem necessitar de nenhum outro software mais específico. Depois falamos sobre softwares em R, PAREC, um monte de sistemas, mas o Excel todos nós temos e é muito simples. Então, agora, o que podemos fazer? Bom, primeiro podemos fazer as informações de data, ou, muito interessante, o que queremos aqui
por exemplo, ter a informação de quais são os artigos mais citados. É um dado. Então, se olhamos aqui em las colunas, temos uma aqui que é cited by this. Então, essa é uma informação que vem da base de dados. Então, agora podemos simplesmente organizar com classificação de filtros e classificar do maior para o menor, que já está. Então, temos a classificação da lista, por exemplo, dos 10, 15, 20, quantos principais artigos mais citados na área. Então, com essas ferramentas de classificação de filtro, podemos organizar a base para termos as informações que desejamos com artigos mais citados, ou, por exemplo, que podemos acá... cadê? Será que não? Ano, cadê? Year. Year. Por exemplo, podemos ver quais são as publicações mais citadas. Aí posso selecionar apenas, por exemplo, os últimos 5 anos. E pronto. Agora tenho aqui o título das publicações mais citadas. Por exemplo, esse é um exemplo de um artigo que penso eu que não há nada a ver com inovação frugal, que é Dense Attention Pyramid Networks for Multiscale Chip Detection in SAR Image. Mas pelo tem informação pirâmide, deve ter base of pyramid. Então, esse é um pouco de ruído que temos, mas não é possível eliminá-lo totalmente. Não é, porque são similares em las keywords. Pero o que fazemos anteriormente é garantir que este ruído seja pequeno o suficiente que não vai cambiar muito os resultados e que se tem que é um outlier com a grande publicação, podemos individualmente excluí-lo da base, ok? Então, aqui temos estas informações. Agora, o que podemos fazer com estas outras dados? Excel tem um recurso que se chama... deixa eu limpar os filtros, que é encontrado também, puedes encontrar em Google Docs, as principais. Em Excel, o recurso se chama tabela dinâmica ou pivot tables. Estas tabelas permitem-nos rapidamente, por exemplo, contabilizar o total de citações que um jornal tem recebido dentro dessas publicações selecionadas. Então, podemos entender quais são os principais journals que têm artigos publicados sobre inovação frugal desta base. Como hacemos isto? Aqui, em inserir, no Excel, temos uma opção chamada tabela dinâmica, que não sei como é em espanhol, mas que imagino que tabela dinâmica, ou se estiver em inglês, pivot tables. Tabela dinâmica. Tabela dinâmica, graças. Tabela dinâmica. Então, é isso mesmo. Então, temos acá, dentro do menu inserir, se clicamos. Em português. Mesmo em português? Bueno. Então, quando clicas no botão, o software seleciona automaticamente toda a base de dados, todos os intervalos de dados. Você vai conferir, seleciona todas as colunas e todas as linhas. E simplesmente damos OK. Vamos para esta tela em branco. E acá temos a possibilidade de combinar os campos que queremos analisar. Então, por exemplo, como falei no exemplo, quero saber quais são os principais journals e quantos artigos há publicados sobre inovação frugal dentro desta coleção de artigos. Então, se seleciona aqui, o campo é source title, ok? Aqui é onde está o nome dos journals. Então, clico e arrasto para cá em linhas. Então, agora tenho uma linha de todos os journals que têm pelo menos um artigo publicado com aquelas keywords. Agora, quero contar quantas publicações temos.
Então, posso apenas repetir o mesmo nome, pero agora arrasto para valores. Então, quando eu arrasto para valores, o software irá contar quantas vezes aquele título aparece na lista, que corresponde às vezes de artigos que tem. Então, agora, automaticamente, ele contou e eu posso clicar aqui e ir para dados e, por exemplo, pedir para classificar do maior para o menor. Então, o que estou contando acá? Estou contando quantos artigos tenho de uma publicação, de um jornal. Então, Sustainability tem 44 artigos que falam sobre inovação frugal. Usando um recurso do próprio Excel, se eu clico acá, dois cliques, e automaticamente abre uma outra ventana, onde ele copia todas as informações desses 47 artigos, ou seja, tenho todas as informações acá, ok? Então, posso olhar, analisar essas informações, ver quais são os artigos, e depois posso retornar para a planilha que estou analisando acá. Isso ajuda para os dados. E pode copiar, colar para seu PowerPoint, para seu report em Word, fazer do jeito que desejas. Bom, agora, outra pergunta interessante é, ok, mas se uma revista tem uma grande quantidade de publicações, mas não são publicações de grande impacto, pode ser que uma revista com 3 ou 4 publicações tenha recebido muito mais citação do que as outras. Então, no segundo momento, agora tendo interesse em olhar qual é o total de citações que os artigos daquela revista han recebido. Então, se agora eu cambio o campo aqui, arrasto este de valores de volta para os campos, não quero este, e procuro cited by, que é quantos cada artigo recebeu de citações. Então, clico neste e arrasto para cá, para valores. Pronto. Automaticamente, o software entende que é um campo numérico e propõe o cálculo de soma. Então, temos agora aqui, venho, faço uma outra classificação, classificação do maior para o menor. Geralmente, a opção de classificação está em página inicial, ou se clicar, deve estar, por exemplo, em dados, e Z para A, do maior para o menor. Então, agora tem uma outra proposta de todos os artigos. Podemos, inclusive, fazer uma comparação para vermos acá quem seriam, por exemplo, isso é interessante, porque quando olhamos acá, deixa eu ver, contagem, e, por exemplo, vou dar um Ctrl+C para... E acá vou fazer o anterior. Vamos acá. Aqui. Então, aqui podemos rapidamente ver que temos dois rankings. Um aqui é pelo nome cited, e aqui é nome de articles. Então, como olhamos, temos um grupo de journals, né, que estão, aqui são os principais pelo número de citações que os artigos têm recebido, e aqui os journals que estão mais evidentes pelo número de artigos que han publicado. Podemos ver que a lista se cambia, né, que não temos, por exemplo, acá, Sustainability não é nos primeiros em termos de citação, pero é um dos primeiros em termos de artigos publicados. Em termos de citação, Journal of Business Research, né, tem um número muito grande, pero não é um dos primeiros. Enfim, temos um câmbio, por exemplo, Energy Policy, aparece acá entre os
los principales 14 journals. Entonces, eso es interesante porque puede dar diferentes perspectivas de que son los principales journals que están publicando mucho. Claro que siempre tenemos que analizar críticamente esta información, que, por ejemplo, cuando tienes un artigo que es un artigo de revisión de literatura, o un artigo de muy base, un artigo muy disruptivo, tienes a receber un gran número de citaciones y tienes a inflar de esos indicadores, ¿ok? Pero es una buena indicación para entendermos un poco de una forma muy cuantitativa cómo estos dados están. ¿Ok? Tranquilo. Até agora, perguntas? Gostariam de... Podemos... Sem problemas? Bueno, então vamos em frente. Agora que fizemos isto, vamos dar uma olhada em um pouco do que temos de ferramentas para analisar esses dados de uma forma mais visual. Bueno, temos uma infinidade de ferramentas que estão disponíveis. Unas são mais difíceis, tens que instalar uma série de softwares. Por exemplo, temos uma ferramenta, uma biblioteca chamada Bibliometrics, NR, que podes baixar, é muito completa, tens uma grande quantidade de possibilidades de análise, mas tens que instalar um ambiente R, tem uma série de passos, ok? Tem outras que são específicas para análises de redes, para análise de citação. Pero uma muito recente chama-se VozViewer, que é uma ferramenta que é muito boa porque é visual, é muito fácil de se operá-la, é muito fácil de instalar. Então, você tem uma ferramenta que ganhou muita popularidade. Quando faz uma análise, por exemplo, alguns journals, não gosto muito de VozViewer, pero que criticam que é um software que não tem muitas possibilidades ou possibilidades mais detalhadas de análise, pero é aceito e tem artigos publicados em top journals com VozViewer. Então, é uma questão muitas vezes de haver uma preferência de um campo. Por exemplo, as pessoas, os pesquisadores da cienciometria, eles lo preferem os softwares mais robustos, os softwares que são específicos de sua área, pero são mais complicados e não é muito adequados para uma análise mais exploratória, ok? Então, neste workshop, nós utilizaremos o VozViewer. O VozViewer podemos descargar desta página aqui, www.vozviewer.com, botando no chat. Tá? Então, se na página é interessante. E tem uma vantagem porque o VozViewer tem disponível para Mac. Muitos outros softwares, também quem tem Mac, tem que instalar outro compilador, um ambiente virtual para instalar uma máquina virtual, para instalar um sistema tipo Linux ou Windows. Então, VozViewer tem uma opção também para quem tem Mac. E nesta página, VozViewer, podemos fazer um download. Um software open source, não tenho certeza se é open source, pelo freeware. Então, penso que sim, porque é Java. Então, é freeware, é gratuito. Tem um bom suporte da University, os criadores do software. Então, sofre recentes atualizações. Temos aqui, por exemplo, uma fora em janeiro deste ano. Então, muito recente. Então, penso que é um bom software, um software muito fácil de usar. Então, recomendo muito. E é o que eu vou usar agora. Então, podemos fazer a descarga. É muito simples. Se tens Windows, se tens Mac, ou se tens Linux, por exemplo, pois, como é em Java, se não é muito fácil, não é difícil de
executar. Un problema, claro, sí, acá, tienes que ter Java version installed in your system. Bom, não sei se todos têm Java, então se ficará gravado e tens hoje à tarde a tarefa do workshop. O workshop tem 2 horas, que são as horas de vocês, de workshop, de workshop, para tentar instalar e podes nos pedir ajuda se não conseguires, ok? Então, sim, Silianes, sim, eu gosto muito do VoiceViewer. Então, temos acá, eu vou baixar, eu tenho instalado. E o que é muito interessante é que não é necessário instalar o software. Como funciona? Aqui, passando download, 60 MB, não é muito grande. Ok? Bom, este é um arquivo zipado, .zip. Vamos abrir em la pasta de download. Acá. Então, o que vas fazer é descompactar. Não tenta abrir com 2 cliques, mas tienes que extrair os arquivos. Então, provavelmente em Windows, dependendo das opções dos seus computadores, pode ser diferente. Pero acá eu tenho 7-zip, que é um extrator de arquivos gratuitos. Então, clique na opção para extrair para uma pasta específica. Todos. Pronto. Verás que agora tens uma pasta com o mesmo nome de VoiceViewer, pero este é um arquivo zip, e agora terás uma pasta. Tem aí embaixo, poucos arquivos, ela tem aqui. Ok. Aqui. Tens uma pasta. E podes mover esta pasta para onde queres, não é importante, porque quando fores executar, diferente de tradicionais programas do Windows, clica e procura o arquivo aqui, o VoiceViewer te executarás dentro da pasta que criaste. Então, acá, abrimos e pronto. Verás que tens um pequeno manual, que é muito interessante, acá, que fala sobre o VoiceViewer, como utilizá-lo, informações básicas. É muito bueno. Tienes aqui as licenças, tienes um pouquinho de dados de exemplo e tienes o software especificamente falando, ok? Então, se des 2 cliques acá, terás o software que executará acá, certo? A tela é muito pequena, mas depois, então, tem screenshots que poderão ser melhores, certo? Mas não se preocupe se não é conseguido isso, vai ficar gravado e podes comparar, e amanhã teremos uma exploração mais específica em cima de VoiceViewer. Eu repetirei esses passos. Buenos, quando temos o VoiceViewer acá, o que é a primeira coisa que vamos fazer é iniciar uma parte de visualização de dados. Então, o VoiceViewer é uma ferramenta para Science Mapping. Quando queremos dados mais de gráficos ou de quantitativos, de quantos autores, quantos papers, podemos usar Excel, podemos usar outros softwares bibliométricos ou podemos usar as ferramentas das próprias bases. Quando queremos olhar o mapeamento destas informações, bom, aí este é onde entra a utilidade de VoiceViewer. Vamos fazer hoje um mapeamento muito simples com as keywords, com as palavras-chave. Vamos criar acá. Então, começamos com o Create. Quando clicamos em Create, aparecerá na tela, onde eu tenho as opções de criar map based em Network Data, em Text Data, e aqui vamos criar um map based em Bibliographic Data. Por isso, toda a fase anterior de pesquisarmos as bases, baixarmos os dados de escopos, é muito importante para que possamos fazer esta etapa. Então, já que temos nossas bases, vamos
dar um create a map based on bibliographic data. É simples, muito equívoco. Vamos por um next. Agora, estamos perguntando, ok, mas que dados vas ler? Então, temos algumas opções. Temos, o que mais uso é Data from Bibliographic Databases. Eles têm um formato de, ele lê o formato de Web of Science, de Scopus, tem Lens é uma base de dados que dá suporte à pesquisa em patentes. PubMed, que é uma base muito usada pela área da saúde. E tens também, como havia me perguntado, podes importar diretamente do EndNote, RefWorks, outros formatos no formato RIS. E tem ainda uma terceira opção, que é a conexão direta com algumas bases de dados, por exemplo, o Penalex, que é uma base nova que está interessante, mas em todas não há. Podes, por exemplo, usar Semantic Scholar, mas o Wiki, mas não é nosso objetivo. Para nós acá, usaremos a primeira opção, que é Read Data from Bibliographic Database Files. Então, primeira e depois next. Pronto. Agora, acá, temos que observar que ele tem uma opção diferente para cada tipo de base. Então, tem uma opção para Web of Science, se está trazendo dados da Web of Science, uma base para Scopus, Dimensions, PubMed. Então, como trouxemos dados da pasta Scopus, vamos selecionar Scopus, e aí aqui, clicamos no Browse, e aí vamos procurar lá onde fizemos a descarga. Então, para cá, fez em Downloads, eu tenho um monte de pastas acá, então, eu sei que, podem ver que eu tenho um monte, mas usem lá. Para teste agora, usar a última que descargamos, que é a... E, deixa eu ver... Quando loades, não me lembro mais. Ok, para mim foi Scopus 33. Usem a de menor tamanho. Scopus 33. E dá um ok. Então, vai aparecer lá cá, apontaste para a base. Usem, recomendo neste exemplo, primeiro, usar a melhor, pero que tem menos dados. E digo que, por exemplo, se vais trabalhar com uma grande quantidade de dados, e quando vais trabalhar com mapa, tienes que ter bastante memória em seu computador, porque a construção das redes consome muito memória, porque praticamente criam matrizes onde tens todas as opções e tens que fazer cálculos de cada referência para cada. Então, tens, por exemplo, acá em computador, quando não tenho, por exemplo, se tens 2 ou 4 gigabytes de memória RAM, pode ser que tu computador não consiga lidar com redes muito complexas. E o tempo de processamento também pode variar de acordo com os processadores que tens, ok? Então, por isso, esta pequena, não há problema, todos conseguimos fazer muito rápido. Bom, fizemos isto, vamos de novo, next, próximo passo. Este passo foi muito rápido, se perceberam? Apertei next e rapidamente vemos para a nossa ventana, pero se trabalhamos com uma grande quantidade de dados, pode ser que fiquem alguns até minutos do software processando, lendo a base de dados, ok? Então, pode ser que não passe tão rápido assim, mas não te preocupes, porque é o software lendo e transformando a base de dados para seu formato em memória. Bom, quando chegamos acá, podemos, então, começar uma análise de dados, né? E como importamos apenas um pequeno conjunto de dados, acá, as opções que temos disponíveis, nem todas estão habilitadas. Podemos fazer, agora, para cá, para nosso caso, vamos usar uma opção chamada Co-Occurrence. Co-Occurrence, ou co-occurrence. Hola. Ok. Se tenho... André, Opa. se te perdimos un momento. Si puedes repetir Opa. desde el co-occurrence que estabas explicando. Ok. Obrigado. Eu vi que deu uma queda na internet. Então, a co-ocorrência é quando temos duas keywords
que são citadas no mesmo artigo. Neste caso, no resumen, ou no título, ou no abstract. Então, no, porque as bases de dados, quando estamos fazendo isso, não estamos indexando o full text. Não estamos indexando todo o texto do artigo, estamos trabalhando apenas com os abstracts e com os títulos, ok? Então, quando tenho duas palavras, o que ele vai fazer agora é contar todas as palavras e olhar quais aquelas que estão mais frequentemente associadas umas a duas. E cada vez que uma palavra aparece junto com outra em resumen, ele cria uma ligação. E o software calcula o total dessas ligações e quais são as que mais frequentes e podemos, então, ter uma análise. Podemos acá, temos ainda voltarei a falar amanhã detalhes, ok? Não se preocupem. Vamos dar um next para entender como ele faz. Aqui temos ainda os métodos de como ele calcula essas concorrências. Temos o método de fração e o método full. Acaso usamos o full content porque queremos realmente, quando duas palavras são citadas no mesmo artigo, queremos que cada uma dessas contem com peso. Então, palavras mais frequentemente citadas aparecerão mais forte no mapa. Aqui depois, amanhã, falarei sobre como criamos um arquivo utilizado e muito importante para filtrar as palavras que não são desejáveis. Nós vamos para o next. Então, se fizemos isso, vamos para o next. Agora, cá temos algo interessante. A ventana é muito pequena, pero o software identificou em todos os artigos 7.382 palavras, keywords diferentes, ok? Bom, o software tem algum filtro, mas são 7.000 keywords, é muita coisa. Então, ele nos oferece uma opção para escolhermos quantas vezes queremos que, no mínimo, uma keyword tenha aparecido para que la incluímos em la análise. Bom, qual é o número? Não é mágica, não é um threshold definido, pero podemos fazer uma análise aqui, aumentando e diminuindo este número. Então, por exemplo, se coloco ok, todas as palavras apareceram pelo menos uma vez, terei todas as palavras. Agora, se quero uma palavra que tenha sido aparecido pelo menos duas vezes, o número total de palavras vai diminuindo. Acá, podem fazer isto um momento. Aqui, compartilhar com vocês. Aqui. Só para um exemplo. Aqui, amanhã faremos isso, mas é possível fazer um gráfico onde vas colocando quantas palavras ou número de citações mínimos que queres e a quanto vais reduzindo. Verás que a partir de um determinado momento, reduzindo o número de, mesmo que aumente o número de citações, não reduzo muito, então chego a uma estabilidade do número de palavras. Isso vai depender de que queres analisar e da quantidade de palavras. Por exemplo, não há muito sentido analisar 1.000, 10.000, 4.000 palavras. Queremos um conjunto que seja inteligível. Então, tentamos aumentar aqui. Por exemplo, paramos aqui, vamos botar, para ser mais simples, um exemplo, 10 keywords. Ou seja, quero todas as palavras que foram citadas pelo menos 10 vezes, entre todos os artigos analisados. Apareceram pelo menos 10 vezes. E avançamos. Bom, aqui ele calcula uma outra métrica que quando ele está relacionando, criando a rede, como selecionamos palavras que têm um grande número de citação, não há acá nenhum problema de conjunto de palavras que não estejam ligadas a nenhuma outra. Então, aqui temos o número de keywords selecionadas, ou seja, 168. Avançamos mais um pouquinho. E agora ele tem uma lista das palavras para que, se eventualmente queremos tirar uma delas ou colocá-las. Aqui é interessante porque, quando analisamos, por exemplo, article,
Essa é uma palavra que está muitas vezes nos resumos ou nas keywords, né? Pode ser qualitativo ou article como artigo, não é muito sentido, né? Não é significado em pôr uma palavra artigo, todos são artículos. Então, geralmente, quando fazemos isso, e é muito comum aparecer article como uma keyword muito citada, retiramos ela da seleção de palavras, tipo, não considere essa, não monte um gráfico com article, perdão. E depois, na análise, verão que, por exemplo, aqui estamos procurando por vários termos, mas, por exemplo, se há uma busca justamente com uma única expressão, se faço apenas uma busca com um único termo de pesquisa, Frugal Innovation. É evidente que a maioria dos resultados terão o termo Frugal Innovation. Então, muitas vezes tiramos o termo principal da busca para que não polua a rede. Aqui tiramos artigo, depois, todos esses dados é possível, acá, clicando com o botão direito do você, temos, por exemplo, podemos exportar essas palavras. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, abrirá uma ventana e poderei fazer o download, onde, por exemplo, vou botar aqui, teste de exportação. Export. Não vai precisar fazer, mas se quiseres guardar e fazer algum tipo de análise, verás que acá, ó, teste de exportação, é um arquivo texto separado por formatos que podes importar dentro do Excel depois, com a palavra, quantas vezes ela foi citada. Isso é interessante para pôr no artigo, fazer as tabelas. Agora cá, vamos para o finish. Espera um pouquinho. E pronto. Tienes a sua primeira rede de palavras, ou seja, agora é um mapping. E como interpretamos este mapping? Bom, isso é muito importante, porque VozViewer faz uma técnica que temos simultaneamente duas coisas. Faz o processo de distribuição e no processo de clusterização. Como ele calcula isto? Interpretamos da seguinte forma. Quando dois termos, ou chamamos de nós, das vezes, nodes da rede, quando dois termos estão próximos, quanto mais próximos estão, é que há uma grande quantidade de vezes que foram citados juntos. Quanto mais frequentemente aparecem juntos dois termos, mais próximos estão espacialmente acá. Por outro lado, quanto mais pouco frequentemente dois termos aparecem com relação a outros, mais afastados estão. Então, a proximidade geográfica, a distância entre dois termos acá, significa o quão mais frequentes estão associados no mesmo documento. Lembra que, por exemplo, aqui um documento pode estar 2, 3, 4 termos. Então, a matriz que ele monta, constrói, é baseado nisto. Então, aqui temos esta distribuição. No método de VozViewer, não é o único na literatura de Bibliothetic Mapping. Temos uma série de dados, uma série de formatos e uma série de algoritmos para se calcular o mapa. Temos formação de número de citações, temos alguns métodos muito usados. Sim, ó, a Silvana, não há número mínimo, para às vezes podem ser muito simples. Sim, graças. Eu não tinha visto. Obrigado, Rosana. Então, aqui temos o que podemos analisar, por exemplo? Bom, agora temos alguns controles que podemos cambiar. Por exemplo, acá temos size variation. Quanto mais, quanto menos, terei a variação dos tamanhos. Então, no máximo, tende a aumentar os grandes e diminuir os pequenos para que tenham mais contraste. Ou posso mudar isto. Veja que não estou cambiando nenhuma informação, somente a visualização da informação para que ele me possa analisar melhor estes dados. Aqui temos também mexer o tamanho. Isto vai depender da quantidade de nós que temos, ou da quantidade de redes que vão ser mostradas. Então, scale. Ok. Então, temos aqui algumas ferramentas que podemos, em vez de círculos, colocarmos em
em barritas, em frames. Acá podemos limitar o tamanho do número de palavras, por exemplo, isso é muito útil quando estamos trabalhando com os títulos de journals, então queremos uma parte mais resumida para não ter muita poluição. Outra importante informação é que a espessura das linhas indicam também a força de associação entre os conceitos. Então, aqui também podes trabalhar aqui, verás que, por exemplo, temos linhas, diminuir um pouco aqui. Por exemplo, Grassroots Levels e Innovation. Achamos que a linha é muito grossa, então a associação que Grassroots Levels e Innovation tem é muito maior do que, por exemplo, Grassroots Level e Strategic Approach. Aparecendo muito mais vezes juntas. Então, é uma métrica que podemos olhar. Aqui temos a variação de tamanho. E aqui podemos aumentar ou diminuir a visualização do número de linhas que queremos de acordo com nossos propósitos. Então, podemos diminuir para enxergar mais limpo ou aumentar. Podemos pedir que as linhas sejam retas ou curvilíneas, ok? Então, temos algumas opções. Bom, isso é muito interessante. Temos aqui agora uma outra... deixa eu tentar aqui. Aqui. Ok. Então, podemos, com o botão do mouse, também dar zoom, rolando o scroll do mouse. Podemos fazer, e aí podemos aumentar. Se clicamos com o mouse, podemos arrastar. Então, nesse momento, pela esta solução, dá uma pergunta, mas como o software faz a divisão em clusters? Essa é uma pergunta que os revisores muitas vezes fazem quando submetemos um artigo a um jornal. No método de Fosviewer, não há um threshold definido. Então, o software parte de uma base, dos parâmetros, que ele chama de Resolution Clustering. Ele começa com o valor 1, e podes aumentá-lo ou diminuí-lo, cambiá-lo o valor, para que tenhas uma melhor... Sim, Mário? Tenho. Bueno. Sim. Obrigado, Mário. Para que tenhas uma melhor ou pior visualização. Então, por exemplo, 0.8 e dou update clustering. Pronto? Vamos ver que agora tem uma solução com 3, em amarelo, ele diminui a sensibilidade para criar grupos maiores. Isto vai depender do tipo de informação que estás analisando e do tipo de propósito do teu estudo. Ao mesmo tempo, posso aumentar isto e, por exemplo, botar 1.5. Podem ver que tem laranja. Temos um grande número maior de cores, que significam outros clusters. Esses clusters que seriam menores agora podem ser visualizados. Então, temos uma série de quantidades. Amanhã discutiremos cada um destes, ok? E, por fim, quando terminar tudo, pode exportar um screenshot desta tela. Acá, screenshot. Pode salvar, copiar para o clipboard. E podes copy to clipboard. E aí, podes pôr no PowerPoint. Aqui. Pronto. Adicionas. Ou no artigo. Enfim, há uma grande quantidade de exportações que podes fazer acá. Então, esta é a primeira parte do primeiro dia do workshop, que é a configuração do ambiente, fazer uma busca, baixar os dados e exportar e ter uma visualização inicial no Fosviewer. Então, este é o processo básico. Se gusta, aconselho a todos que experimentem este processo agora. Temos um link acá, vou mandar no grupo do WhatsApp, o link onde tem essa mesma base que eu descarreguei agora. Então, se, por exemplo, neste momento não tens acesso à base Scopus, podes usar os dados que mandaremos. Aqui, eu vou fazer agora já, um momento. Ok, mandamos, todos estão no grupo do WhatsApp, eu mando por e-mail também, sem problemas. E amanhã
Vou parar o compartilhamento agora, ok? Junto com os slides, e a gravação ela deve estar disponível em termos de, não acredito, uns minutos, o sistema disponibiliza, e eu mandarei o link para vocês, para que possam praticar e testar com diferentes palavras, e amanhã tenham perguntas, o tempo é curto, nós organizamos para muito rápido, então, sabemos que todos temos uma série de compromissos, certo? Mas, se é por hora, podem fazer perguntas pelo WhatsApp, então eu terei o maior prazer em respondê-las, e se quiserem, não há problema, podemos fazer uma videoconferência ou podem fazer uma videochamada, no momento que tenham tempo, podemos combinar e terei o maior prazer em esclarecer, ou se, enfim, estou à disposição, para compartilhar com vocês e para aprender também com exemplos, porque isso é muito interessante. Mário, deixo contigo. Muchas gracias, André. Ahora lo importante es empezar a practicar, ¿no? Sí, no. Ese es el reto y ya con los temas de cada uno, pues también seguramente habrá otras preguntas que van a pasar, pero muy interesante, André. De verdad es muy, muy útil, sobre todo al inicio de una investigación o en sí mismo esto puede ser una herramienta para investigar, una metodología. Entonces, pues muchas gracias, muy obrigados por haber compartido este conocimiento. Eu aqui estou muito agradecido e muito honrado pelo convite. Amanhã espero que o link funcione, mas se não funcionar, fiquem de olho no WhatsApp. Hacemos lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, faremos o mesmo, mas não sei, não tenho este poder. Creo que Teams No te preocupes. Ok, até Vale. abraço a todos. Obrigado. Un abrazo. Abraço, Robert. Bye. Até mais, boa tarde. Adiós. Obrigado, Rosana. Muito obrigado, Rosana.